Hoje, na faixa Território Aberto, vamos acompanhar a 7ª edição do programa Um Escritor na Biblioteca, realização conjunta da Biblioteca Pública do Paraná e da TV É Paraná. O nosso convidado é o escritor Reinaldo Moraes, nascido em São Paulo em 1950 e considerado um dos grandes renovadores da literatura brasileira contemporânea. Já no seu livro de estreia, Tanto Faz, lançado em 1981, Reinaldo Moraes começou causando debate e polêmica graças à força da linguagem, à narrativa rápida e bem-humorada e aos personagens inquietos, marginalizados e em constante conflito interior. Na sequência, vieram Abacaxi, em 1985, A Órbita dos Caracóis, em 2003, Umidade, em 2005 e, finalmente, seu mais recente romance, Pornopopeia, de 2009, que consolidou Reinaldo como uma das vozes mais originais e desconcertantes da nossa moderna ficção. Conheça melhor a vida e a obra de um autor que não aceita rótulos e, sem abrir mão da técnica, faz da sinceridade a sua forma de expressão. Fique agora com Reinaldo Moraes, um escritor na biblioteca. Sejam bem-vindos ao projeto Um Escritor na Biblioteca, uma releitura de um projeto homônimo que aconteceu aqui na Biblioteca Pública do Paraná nos anos 80, justamente na época em que o nosso convidado, Reinaldo Moraes, estreou na literatura. Então, Reinaldo, seja bem-vindo a Curitiba novamente. Aproveitando uma expressão do Zeca, do seu personagem do Pornopopeia, eu queria começar com um lampejo retroativo, que para quem não leu o livro é um flashback. Que você contasse pra gente, Reinaldo, como foi a primeira vez, se você tem essa lembrança, da primeira vez em que você entrou numa biblioteca. Quantos anos você tinha, onde foi isso e o que exatamente você estava procurando lá? Eu lembro bastante, eu lembro bem porque eu estudava... Eu fiz o primário, que chamava antes, que hoje seria o fundamental, né? Os 4 anos do primário e o primeiro ano do ginásio, quer dizer, dos 6, 7 anos aos 10 anos, numa escola pública em São Paulo. Eu ficava na Praça da República, o prédio ainda fica, né? Um prédio antigo, bonito, onde hoje fica a Secretaria da Educação, é bem no centrão, lá na Praça da República. E dois quarteirões para cima, né, uma das vertentes da Praça da República é a Avenida São Luís, e a São Luís, nem 2 quarteirões, na verdade, um quarteirãozão grande para cima, ficava a Biblioteca Municipal de São Paulo, que fica aí, até hoje, foi agora restaurada, que é uma biblioteca bem grande, chama-se Biblioteca Mário de Andrade, que foi ele que fundou, acho que nos anos 30 ou 40, quando ele trabalhava num órgão que depois viria a ser a Secretaria da Cultura em São Paulo. Então era uma livraria bem bacana, bem gerida. Depois ela ficou muitos anos numa decadência tremenda, praticamente fechada, e agora recentemente, há uns 2 anos atrás, foi reaberta, toda reformada. Enfim, aí eu me lembro que era um dos programas que praticamente todo semestre os professores faziam, era pegar aquela molecadinha, né, tudo 7, 8, 9 anos, e todo mundo de uniforminho, né, azul, com a camisa da escola, em filinha indiana, subindo a Avenida São Luís até a Biblioteca Mário de Andrade, onde a gente, quem não tinha feito ainda a ficha, que não tinha se inscrito na biblioteca, fazia isso. E sempre tinha alguma palestra, a gente assistia filmes lá também, tinha um cinema, que era uma coisa moderna, né? Numa biblioteca ter um cinema, era um cinema legal. A gente via uns filmes educativos. E eu comecei a frequentar, eu pegava os Monteiro Lobato, eu adorava aquela ideia de ser admitido num lugar onde a professora dizia que estava todo o conhecimento humano, sabe? Quer dizer, era como se você entrasse na caverna do Alibabá, assim, era o lugar onde todas as riquezas, das coisas que realmente importam, que são as coisas da cultura, para mim, estavam ali. A questão era só crescer e aprender e poder ler. Então, e também um grande prazer de você se sentir um usuário, né? Ou seja, se sentir parte de um órgão importante, como uma biblioteca municipal. Então eu era um associado, eu tinha minha carteirinha, eu podia tirar, eu devolvia os livros assim religiosamente, assim, na data, nunca deixava estourar o prazo.
E sempre foi. Aí eu entrei no ginásio, depois eu saí de lá, fui estudar num outro lugar, mas era um lugar ao qual eu sempre voltava, essa biblioteca, onde tinha... onde você podia ficar zanzando pelas revistas, você podia pegar qualquer livro. E isso foi até os meus 19 anos, quando eu li pela primeira vez o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade, mais o Oswald de Andrade, porque em 67... eu tinha 17 anos e o Teatro Oficina encenou O Rei da Vela, que era uma peça do Oswald de Andrade, inédita, que ninguém conhecia. E aí os jornais começaram a dar muita matéria sobre o Oswald de Andrade. Foi que eu fiquei sabendo quem era o Oswald de Andrade, o modernismo brasileiro e tal. Só que não havia livros. Os livros só iriam sair em 69, 70, né, que saiu uma edição que era, acho que a Civilização Brasileira, em parceria com o MEC, o Ministério da Cultura, e eles lançaram toda a obra do Oswald de Andrade, do Mário também. Mas em 1967 eu estava louco para ler o Oswald de Andrade e não tinha onde. Então eu fui lá na Biblioteca Municipal. E o livro não podia ser pego, assim, né, como qualquer livro, que você podia pegar, ler ali nas salas ou levar para casa. Era um livro que estava num departamento de livros raros. Você tinha que explicar por que você queria ler aquilo. Uau. Tinha que fazer uma ficha especial. E a mulher trazia para você ali na frente, uma senhora, e ficava olhando para ver se você não ia cometer um vandalismo, alguma coisa assim. E eu li Serafim Ponte Grande, Memória Sentimental de João Miramar ali, isso em 69. Então, a biblioteca foi uma coisa que acompanhou a minha... E naquele início você ia com a escola ou você mesmo sem a escola, sem a professora orientando, você frequentava também? Assim? Não, eu ia com a escola. Quando eu era molequinho, né, até os 10 anos, eu ia com a escola. Mas quando no ginásio, que eu já estava andando pela cidade, hoje eu tenho 3 filhas, né? A do meio, que está com 14 anos, ela não pega ônibus sozinha, tem que ir alguém junto. Mas naquela época, com 11 anos, eu ia para a escola sozinho, pegava o ônibus, ia e voltava. E 12 anos já ia em cinema, a molecada fazia isso. E andava pela cidade. Então eu ia, e sempre foi assim, um lugar que eu estava andando em São Paulo, via a biblioteca, falava, vou dar uma entradinha, assim, sabe? Era uma espécie de um pequeno oásis ali, de calma, de silêncio e de cultura, né? Você podia pegar um livrinho e ler ali um Padre Vieira. Eu li muito Padre Vieira lá, sentadinho ali naquele lugar silencioso. E quem que foram, assim, nessa época de formação de leitor, né? Quem foram as pessoas chaves para você, Reinaldo? A escola teve um papel fundamental, alguém na sua família, amigos, namoradas, enfim, quem mais te influenciou nesse caminho, ou você trilhou esse caminho sozinho, assim, de descobrir quem eram os autores bacanas e quando uma leitura leva a outra? Quem foram essas pessoas na sua vida? Olha, eu acho, assim, inicialmente, quando era moleque, eu acho que foi mais professor mesmo, porque minha casa, minha mãe lia alguma coisa, ela lia mais revista, né? Lia revista... aquela revista Cláudia, que já era moderna, lia seleções. E aí eles tinham lá em casa uns livros, alguns inclusive trancados no armário, que não podia ler, porque eram livros fortes. Que teriam... Que tipo de livro, por exemplo? Eu me lembro assim, tinha A Servidão Humana, do Somerset Maugham, que eu fui lá filar, não cheguei a entender direito nem porque era proibido, nem realmente... Enfim. O Pornopopeia não estaria, por exemplo, hoje num armário da tua casa escondido aos seus filhos de 13 anos. Não, ele estaria no forno, assim, assando, assim, no máximo, assim, ou numa fogueira, no quintal, assim, provavelmente. Mas, então eu não tinha grande estímulo para ler em casa. Então, eu acho que provavelmente era mais um negócio de professor. Que a gente sempre tem, né, em toda fase da vida, alguém que é uma espécie de guia. Guia literário, guia de livros, né? Isso acontece em muitas fases, né? Às vezes mais tarde até. Pode ser uma tia. Aí eu tinha uma tia que é uma irmã da minha mãe, que era uma professora, chegou a ser diretora do grupo escolar de Itatinga, que era uma cidade do oeste de São Paulo, fica 400 quilômetros, que nos anos 50 era uma longura, demorava 10 horas para chegar no raio da cidade de trem, né? Mas ela tinha, essa minha tia Lourdes, era professora e ela adorava ler os brasileiros, né? Então ela lia todo Machado, todo José de Alencar, Macedo, os poetas, né? Os românticos, Castro Alves, etc. E ela tinha uma biblioteca em casa, né? Que
que era uma coisa que eu achava de um supremo chique, de um supremo privilégio, um negócio. Só que hoje, se a gente fosse ver, era simplesmente uma estante grande, com uma porta de vidro de correr, atulhada de livro de coleção, né, que o meu tio e ela compravam dos vendedores ambulantes que iam na cidade. Então tinha os melhores contos, sabe, os melhores romances. Mas aí tinha Machado, tinha o Zé de Alencar, tinha a parte internacional, tinha o Poe, assim, sabe, se ele tinha um Balzac daqui, dali. Então foi um grande... Você ia grande... visitar a tia e já pegava... Não, eu vi a tia, e aí eu fui crescendo cada vez mais tarado para o livro, né? Essa tara foi crescendo comigo para o livro, e aí eu ia fuçando as coisas mais bacanas, mais difíceis da biblioteca da minha tia. Então, por exemplo, eu passava muito férias lá, férias de julho, férias de fim de ano, e aí eu me esbaldava, e sempre tinha alguma coisa nova. Então, era uma... Eu acho que toda a torcida do Corinthians e do Manchester United, quer dizer, todo mundo que vê no livro assim, um companheiro de viagem, teve alguma iniciação em bibliotecas ou públicas ou de alguém, né, que teve acesso lá. Às vezes a pessoa tem isso de casa, o pai é advogado, a mãe não sei o quê, professor. Sim, não foi o seu caso. Não foi o meu caso, meu pai era contador e a minha mãe era dona de casa, leitora de revistas e depois espectadora compulsiva de televisão. E eu é que era o rato da... Mas eu também tinha uma coisa, eu era filho único, né, sou filho único. E passei muito, filho único ali de uma família de posses bem modestas, assim. Então não tinha muita alternativa e você ficava em casa sozinho. O filho único fica muito tempo sozinho. Muito sozinho. Essa leitura... E minha mãe é muito controladora, então eu ficava brincando com a molecada, mas também tinha horários. Então eu ficava ali, a minha companhia era o Tesouro da Juventude, o Monteiro Lobato, os livros que eu ganhava, os livros que eu fuçava lá de casa. Agora, Reinaldo, hoje você tem essa percepção assim, de que você é um leitor que curte a diversão, o prazer da diversão e o prazer mesmo da leitura por entretenimento, ou você é aquele leitor assim que precisa se ver transformado pela experiência da leitura? Porque tem isso também, né? Inclusive o Marçal Aquino, que estava aqui nesse encontro, comentou que ele é esse leitor, assim. Você tem essas expectativas muito grandes quando você começa a ler um livro, ou você curte a leitura como uma atividade prazerosa mesmo? Olha, eu acho que as duas coisas sempre vêm juntas. Se não vier, quer dizer, não... Evidentemente que tem algum tipo de leitura. Eu me lembro quando eu li O Grande Sertão Veredas, com uns 8 anos, que eu já era um leitor bem, sabe, com uns 8 anos eu tinha lido, acho, provavelmente muito mais do que a média dos garotos da época. Eu tinha lido, assim, coisas do Padre Vieira, com dificuldade, Machado de Assis, Zé de Alencar. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos, acho que saiu o 100 Anos de Solidão. Então já era uma época que tinha muita coisa para ler, eu lia... Mas aí eu me meti a ler O Grande Sertão Veredas, o tão reverenciado, tão falado Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. E é um livro difícil de ler. Mas eu já tinha um pouco um ânimo assim, de enfrentar as dificuldades do livro e ver onde ia dar. E o Grande Sertão Veredas, por exemplo, como um grande livro que ele te ensina a lê-lo, né? Ele te ensina como você só tem que ter paciência para ir buscando, para ir percebendo como é que se arma a sintaxe daquele cara, uma sintaxe diferente. Aquele Reobaldo, ele está falando um português, mas é um português que você não conhece ninguém que fala daquele jeito ali em São Paulo. Aí você vai vendo que aquilo aí eu fico, tem umas coisas que parecem o pessoal lá de Itatinga, da minha mãe, os caipiras lá que eu conheci em Itatinga, mas não é bem assim. Aí, de repente, você vai para o interior de Minas, você vai, esses caras são mais parecidos com aqui. Mas, de repente, você lê o Camões, você fala, puta, mas isso parece Camões, muita coisa. Aí você vê que o cara está fazendo uma fusão, uma fusion ali, né? De um português quinhentista, camoniano, com aquele português sertanejo. E contando uma história que é uma aventura fantástica. Então, aquilo exige um esforço, né? Um esforço. E é uma coisa que eu não sei, eu acho que quem gosta de ler sempre vai se dar ao trabalho de decifrar escritores que têm
que tem uma prosa um pouco mais intrincada, né? Menos óbvia, assim, do que essa literatura de entretenimento, acho, ao qual você um pouco se referia. Assim. Quer dizer, você lê um negócio só porque é uma aventura, só porque... Nem me refiro exatamente a um tipo de literatura mais palatável, qualquer coisa assim, mas o ato de ler para você seria essa coisa, esse lugar assim de prazer, descontração, etc., ou tem que ter essa sublimação, sabe? Era mais ou menos isso. Mas você falou. Não, tem que ser bom, né? Tem que ser uma coisa boa. Agora, uma coisa que também todo mundo tem que ler, eu já vi muita gente questionando a forma pela qual a literatura é introduzida hoje nas escolas, assim, né? Para o pessoal mais jovem, desde criança até adolescentes, que é um jeito meio de você tem que ler uma série de coisas, porque aquilo faz parte da história oficial da literatura. Esteja você ou não a fim de ler o Machado é maravilhoso, né? Mas de repente você não está a fim com 14 anos de ler o Dom Casmurro. Talvez você com 14 anos pudesse ler, sabe, um outro livro aí, um livro de aventura, um livro